extrapola a comparação entre esses dois julgamentos de Lula e de Bolsonaro? Sim. Afinal de contas, comparar nada mais é do que verificar as semelhanças, verificar as diferenças entre duas coisas. Portanto, vamos comparar as condenações anuladas do Lula pelo crime de corrupção com o julgamento de Bolsonaro pelo crime imaginário de tentativa não tentada de golpe de Estado. A primeira comparação diz respeito a quem julga. O Lula foi julgado pela Justiça Comum em primeira instância por um juiz sorteado, sem histórico de afiliação política e nenhum envolvimento prévio com o caso. Nos seus processos, o Lula teve direito a apelar ao Tribunal Regional Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal. E antes de ter as suas ações penais anuladas pelo STF, o Lula foi julgado e condenado por unanimidade por 10 juízes em 3 graus de jurisdição em 3 estados diferentes da nação: Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, ao longo de anos de processo. Já o Bolsonaro perdeu o direito de ser julgado pela Justiça Comum e está sendo perseguido diretamente pelo STF, que é o órgão máximo do Judiciário, sem direito a apelar para o tribunal num julgamento relâmpago. E no Supremo, alguns dos juízes da ação penal contra o Bolsonaro já declararam em público sua intenção de derrotá-lo politicamente, já o processaram, já advogaram a favor do PT e são aliados históricos do senhor Lula da Silva. A segunda comparação diz respeito às provas do processo. No caso do Lula, implicado no escândalo do Petrolão, havia múltiplos delatores que eram réus confessos e denunciaram aí uma série de vantagens indevidas recebidas pelo petista. Na Operação Lava Jato, havia dezenas de testemunhas, centenas de documentos certificados e bilhões de reais em dinheiro de origem ilícita que foram devolvidos aos cofres públicos. Portanto, não há dúvida sobre a existência de corrupção e sobre quem se beneficiou dela, tanto que o ministro Gilmar Mendes, à época, se referiu ao governo petista como uma cleptocracia, um governo de ladrões. E nesse mesmo sentido, o senhor Alexandre de Moraes acusou o PT de, aspas, roubar bilhões. E detalhe, Lula nunca foi absolvido pelo STF. O tribunal apenas anulou as ações penais, alegando supostos erros processuais e suspeição de um juiz. E isso tudo em decisões que não foram unânimes. Já o Bolsonaro está sendo julgado por um crime que não existiu. A tentativa de abolição do Estado de Direito e também a tentativa de golpe de Estado exigem conduta violenta, exigem coação de pessoas. E como eu disse antes, não tem nenhuma prova de que o Bolsonaro tenha participado ou ordenado ações violentas. Pelo contrário, as provas mostram que ele não foi persuadido a tomar medidas antirrepublicanas. Trocou o comando das Forças Armadas antes mesmo da posse do novo governo e estava no exterior, hospitalizado, quando houve a baderna do 8 de janeiro. No seu processo, tem só um delator que está gravado em áudio, desabafando, que adulterou seu próprio testemunho para se encaixar na narrativa da acusação. E já são aí mais de 10 versões diferentes dos fatos e nenhuma prova documental do envolvimento do ex-presidente em nenhuma ação antijurídica. E, finalmente, uma terceira e última comparação diz respeito ao direito de defesa na arena pública. O Lula teve a sua liberdade de falar e a sua liberdade de mentir respeitadas até a sua prisão após condenação unânime em segunda instância. Ainda assim, o Lula manteve ativas as suas contas nas redes sociais e, do cárcere, participou da coordenação política da campanha eleitoral fracassada do PT em 2018. Já o Bolsonaro, eu já estou terminando, está em prisão domiciliar, sem direito a receber visitas não autorizadas pelo STF, impedido de usar o seu telefone celular e as suas redes sociais. Então, é uma verdadeira sanção de mordaça antes mesmo do seu primeiro julgamento. Portanto, Ju, existe sim comparação entre os dois casos e essa comparação escancara a diferença escandalosa de tratamento entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro.